Bom dia, turminha. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos lá começar o dia, mais um dia do pedalzinho com vocês aqui. Sejam bem-vindos demais. Deixa eu pegar meu café. Quero agradecer pela companhia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Leandro. Bom dia, Yarama. Bom dia, Russa. Bom dia, Doraci. Bom dia, Andressa. Tu, gorda, me vendo aí onde tu está? Manda um recado, beijo. Bom dia, Murilo. Murilo, tu não tá na aula? Murilo, era pra tu estar na aula. Vai começar a prova. Boa prova, filho. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Tu estudou e tu é foda, tá? Vai muito bem na prova. Valeu, galera. Sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade a um tema muito importante que veremos amanhã, inclusive na revisão turbo. Vamos falar sobre aviãozinho e o nosso tema é dar continuidade em competência. Vamos lá. Deixa eu fixar aqui o meu comentário. Fixado o comentário, temos aí o tema competência, o macro tema competência. Falamos ontem sobre a competência no Código de Processo Penal. Hoje nós vamos falar sobre a competência da Justiça Federal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pelas palavras de vocês. Galera, nós vamos falar hoje sobre processo penal, tema competências, dando continuidade então. Ontem nós estudamos competência desde o início, a diferença da competência relativa para a competência absoluta. Depois nós falamos sobre o guia de fixação da competência, que a competência basicamente é em relação à pessoa, em relação... Olha aqui, ó. Opa, peraí um pouquinho. A Thay Dressa. Tira a dessa ali, tá? Ela falou, prof, a live de ontem não localizei. Ela sai do Instagram e sobe pro nosso canal no YouTube ou lá pro Spotify, que é melhor de vocês assistirem lá, tá? Cuidado com isso. Vocês não vão ter... Ah, beleza, Edson. Ele acaba lá e eu começo aqui, tá? Nós não vamos ter mais as lives aqui na grade do perfil aqui do Instagram. Ela sobe lá pro YouTube, tá? Eu só uso essa plataforma aqui para gravar, para poder interagir com vocês, para ficar legal esse nosso projeto. Pessoal, então ontem, como eu estava dizendo, nós estudamos competência e falamos sobre a fixação dela. Falamos sobre teoria geral, lá quando ela é relativa e absoluta. Expliquei para vocês sobre questões de, vamos colocar assim, questões de fixação desde o agente ter foro por prerrogativa de função. Depois falamos em local do crime e competência pela residência do réu. Falei sobre a competência importantíssima do parágrafo 4º, artigo 70, parágrafo 4º, no caso do estelionato. E por último, eu acabei falando sobre as causas de modificação da competência. Falamos sobre a conexão e a continência, que estão no artigo 76 e 77 do CPP. E falei por último para os colegas sobre a forma como isto é resolvido, como que eu resolvo esse problema. E aí eu disse aos senhores que o problema é resolvido pelo artigo 78, no caso de conexão ou continência, e coloquei para os senhores 3 situações e a súmula 122. Coloquei primeiro que no caso de conexão ou continência entre 2 crimes, se um deles for do tribunal do júri, cabe ao tribunal do júri julgar. Se nenhum deles for do tribunal do júri, se nenhum deles é do tribunal do júri, será competente o juiz que primeiramente era o competente para julgar o crime mais grave. Como observar o crime mais grave? Analisando a pena abstratamente combinada. Depois vimos que, tudo bem, Fernanda? Depois vimos que no caso de crimes de mesma pena, eu vou olhar para a quantidade de crimes. E o juiz competente para julgar a maior quantidade de crimes julga todos. E por fim, se for a mesma pena e a mesma quantidade,
nós vamos, pela quinta vez que aprendemos ontem, lançar mão da prevenção prevista no artigo 83, beleza? E depois eu disse que não se aplica a regra do artigo 78 quando forem, dois crimes, sendo um da competência da Justiça Comum Federal e outro de competência da Justiça Comum Estadual. Nesse caso, independente da pena, independente da quantidade de crimes, caberá à Justiça Federal o julgamento. A Justiça Federal, então, ela prepondera, Mauro, nesse caso, exatamente isso. Vamos para cima assim, Mari. Tranquilo? Bom, e aí eu falei que eu trataria um pouquinho antes da Justiça Federal de duas situações com vocês. Elas estão a partir do artigo 88. O artigo 88 é um belo artigo para cair em prova, pessoal. E eu quero uma atenção de vocês. Quando nós estudamos direito penal, nós estudamos a possibilidade de aplicação extraterritorial do direito penal. Lá no artigo 7º. O artigo 7º do Código Penal, ele vai trazer situações em que um crime lá no exterior está sujeito à justiça penal brasileira. Exemplo, um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República em qualquer lugar do planeta. É nossa a competência. Um crime praticado por um servidor público brasileiro a serviço do país lá fora contra a administração pública. É nossa em qualquer lugar do mundo. Ou seja, existem situações que o crime acontece lá fora e que o direito penal brasileiro se aplica. Isso chama-se extraterritorialidade. Agora imaginem o seguinte, que num caso de extraterritorialidade, como fica a competência? Porque a competência não pode ser pelo local do crime. Imagina um crime que está sujeito à jurisdição brasileira que aconteça em Portugal, em Lisboa. Onde vai ser julgado no Brasil? O artigo 88 esclarece, presta atenção aqui. Ele vai dizer assim, se o Mauro praticar um crime contra tá? Que está sujeito à extraterritorialidade brasileira em Lisboa, ele diz que o Mauro vai ser julgado em Porto Alegre. Eu disse, por que Porto Alegre? O que tem a ver Lisboa com Porto Alegre com o Mauro? Pessoal, eu moro hoje em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Não quero sair daqui nunca, tá? Mas eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A capital do meu estado é Porto Alegre. E o artigo 88 diz assim: será julgado na capital do estado em que ele reside o cara que reside no Brasil e pratica um crime lá fora. Então, se o cara reside em Juiz de Fora, ele vai ser julgado em BH. Se o cara reside em Balneário Camboriú, ele vai ser julgado em Florianópolis. Se o cara reside em Ponta Grossa, vai ser julgado em Curitiba. Se o cara reside em Paranamirim, vai ser julgado em Natal. Ele vai ser julgado sempre na capital do estado em que ele mora. Isso é muito importante, isso já caiu uma vez há um bom tempo. Outra questão importante, pessoal. E se o cara nunca residiu no Brasil? Bom dia, Juliano. Se o cara nunca residiu no Brasil? Como assim, Mauro? Ele nunca residiu no Brasil. Ele é brasileiro nato, praticou um crime sujeito à jurisdição brasileira lá em Lisboa, mas nunca morou aqui. Isso é possível? Sim. Lembre-se do artigo 12 que o Mateusão ensina para você sobre nacionalidade. A nacionalidade, ela poderá ser ius sanguinis ou ius solis. Filho de brasileiro a serviço do Brasil lá fora é brasileiro nato. Sou filho de embaixador brasileiro, nunca morei no Brasil, sou brasileiro nato. Pratico um crime lá fora e corro pro Brasil. No Brasil eu vou ser julgado onde? Não, não é o caso Robinho, Elizabeth, não é. Tem nada a ver esses casos aí, tá? Ele vai ser julgado onde aqui no Brasil? Se ele praticou um crime sujeito à jurisdição brasileira. Não é o caso da Daniel Alves, não é o caso do Robinho. O Brasil não tem nada a ver com esses crimes aí, tá? Mas aí um filho de um embaixador que não é brasileiro pratica um crime lá fora. Parabéns, Amanda. Será julgado no Distrito Federal. Se o cara reside no Brasil e está sujeito à
jurisdição brasileira face de um crime lá fora, é julgado na capital do estado em que ele reside. Se ele nunca residiu, Mauro, ele é julgado na capital da República, em Brasília. Beleza? Olha aí, o Edilson matou, tá? A Dani também, tá? Na capital do país, beleza? Artigo 88 é muito importante. Pessoal, agora imaginem que a FGV traga um caso para nós assim. Olha, imagine se eu acertar isso que eu faço um corte, depois vocês vão comentar para mim. Imaginem só. Ela diz o seguinte: prestem atenção que tem muita informação aqui. Em uma aeronave que parte de Brasília com destino a Porto Alegre, ao passar sobre o estado do Paraná, João mata Pedro. Logo após o óbito, a aeronave pousa em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho. Defina a competência. Vou repetir para vocês pensando. Numa aeronave que sai do JK em Brasília com destino ao Salgado Filho em Porto Alegre. Quando sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, sobre o estado do Paraná, João mata Pedro. Logo após o crime, a aeronave pousa em Porto Alegre. Quem julga? Pessoal, aqui tem várias informações importantíssimas. Tá? Competência da justiça, competência do crime, competência em razão do local. Nesse caso, todo mundo pegou o caso, dá um coraçãozinho ali se todo mundo entendeu o caso. A aeronave sai de Brasília com destino a Porto Alegre. Sobre o estado de sobre o estado do Paraná, acontece o homicídio do João contra o Pedro, o homicídio doloso. Quem julga? Pessoal, competência territorial. Competência primeiro, competência de justiça. Obrigado, Ju, obrigado, Sabrina, obrigado, Rose. Competência de justiça, justiça federal, porque o crime é a bordo de aeronave, falaremos daqui a pouco. Qual órgão da justiça vai julgar? Tribunal do Júri da Justiça Federal, artigo 5º, inciso 38. E qual é a competência territorial? Porto Alegre, por quê? Não é Curitiba não, Adrian. Porto Alegre, por quê? Aí o CPP fala, porque é o primeiro local que o avião tocar o solo após o crime. Então, a competência será do Tribunal do Júri da Justiça Federal de Porto Alegre. Olha que questão interessante. 3 ensinamentos em uma questão que a FGV pode cobrar. Vou repetir. O avião saiu de Brasília com destino a Porto Alegre. Houve no interior dessa aeronave, sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, um crime. Primeiro, doloso contra a vida. É Tribunal do Júri. Ok. De qual justiça? Da federal, porque foi dentro de uma aeronave. E qual a competência territorial? De Brasília, onde saiu a aeronave, ou local do pouso? Local do pouso. Isso, eu fiz um vídeo dentro da aeronave, tá? Dentro do local do pouso em Porto Alegre, beleza? Muito cuidado com essa questão, tá? A cara da FGV, Gabi, eu concordo. Local do pouso. Agora imagine o seguinte. O mesmo João e Pedro estavam no aeroporto JK e decolam numa aeronave com destino a Lisboa, capital Portugal. Eles então, numa aeronave da TAM, decolam de Brasília indo para Lisboa. Em cima do Atlântico, por uma discussão, o Pedro agora mata o João e a aeronave segue com destino a Lisboa. Quem vai julgar esse crime? Repetindo, a aeronave saiu de Brasília com destino à Europa, Portugal. No meio do Oceano Atlântico, Pedro mata João. Quem julga? Tribunal do Júri, ok. Da Justiça Federal, porque foi dentro de uma aeronave, ok, nada mudou. E vai ser competência de Brasília. Por quê? Porque nesse caso, como o destino da aeronave foi o exterior, a competência territorial é de onde saiu a aeronave.
Se a aeronave vai para Porto Alegre, local do pouso. Se a aeronave vai para fora do Brasil, é no Brasil competente o local da decolagem. Beleza? Justiça Federal DF. Vamos melhorar isso aqui, Dani Posetti. Tribunal do Júri da Justiça Federal do DF. Tribunal do Júri da Justiça Federal do DF. Tá? Beleza? O Nini explicou competência, ele entrou em processo. Ah, que legal, até eu vou dar uma flochada, então, se ele explicou o processo, tem que falar com ele, ver o que ele falou. Bom, vamos lá. Pessoal, agora vamos falar de competência da Justiça Federal, tranquilo? Acreditem, competência do CPP, competência de jurisprudência entre justiças mais comuns, tá? Obrigado, Lisiane, é isso mesmo, Tribunal do Júri da Justiça Federal. Agora olha aqui pra mim. Agora olhem pra mim. Quando eu falo em Justiça Federal, eu estou falando de Justiça Comum. Justiça Comum Federal. Porque as especializadas, pessoal, é a militar, a eleitoral e a trabalhista. As demais são justiças comuns, tá? Então é Justiça Comum Federal e Justiça Comum Estadual. Obrigado, Marcos. Na Justiça Comum Federal, eu posso ter um órgão de julgamento do Tribunal do Júri, dei os exemplos agora, beleza? Acabei de dar os exemplos. Então, na Justiça Federal, eu posso ter um Tribunal do Júri perfeito. Vamos lá. Simone, fica gravada lá, ela fica no Spotify para tu ouvir no trabalho depois, e também fica no YouTube no nosso canal, tá? Meio-dia, um pouco depois, ali meio-dia, 1h, eu subo tudo para as plataformas, tá? E tiro da grade aqui do nosso Instagram. Vamos lá. Galera, Justiça Federal. O que julga a Justiça Federal? A sua competência está definida em lei. Vocês lembram que nós conversamos ontem? Olha só, obrigado pela Delcy perguntou. Tudo que eu falei para você sobre a aeronave vale para navio. Se o navio sai de Natal fazendo uma navegação de cabotagem com o objetivo de chegar em Santos e passando por Recife, acontece um crime. Quando ele aportar em Santos, a Justiça Federal de Santos será competente. Se ele se desloca do aeroporto, do porto de Paranaguá, no Paraná, com direção aos Estados Unidos, e acontece um crime no meio, quem vai julgar é Paranaguá. A mesma regra. Obrigado, Simone, pela pergunta. Não é Simone que perguntou, não. É Delcy, tá, Delcy? A mesma regra vale para essa questão de aeronave e embarcação, tá? Obrigado pela pergunta. É isso mesmo. Tudo que eu falei para aeronave, fale para embarcação. Tribunal do Júri do local em que a embarcação atracar logo depois do crime, ou o local em que ela suspendeu, que ela foi embora logo se o destino dela era o exterior. Beleza? Vamos lá. A questão é que o Nidal falou de ser o crime, não, ele não falou sobre competência, então agora eu entendi. O que o Nidal explicou para vocês é o artigo 7º. E eu já falei para vocês como se vocês soubessem o artigo 7º, porque ele já deu, tá? Aí o artigo 7º traz o território brasileiro, Elizabeth. E certamente o Nidal falou para vocês que o território brasileiro é o território geográfico, que é do Oiapoque, é o Chuí, do Acre, a João Pessoa, esse que a gente está sentado aqui, eu pedalando, tá? Mais as 12 milhas náuticas, chamada mar territorial brasileiro, aqui é território brasileiro. Isso é território geográfico. E eu tenho territórios fictos, que são as embarcações e aeronaves brasileiras de iniciativa privada se estiverem em alto mar, sobrevando ou em alto mar, e as públicas em qualquer lugar que elas estejam. Ele não falou sobre competência, então ele falou sobre o território brasileiro, ficto e por o território, vamos falar assim, o território geográfico e o ficto, ou chamado também por extensão, tá? Vamos lá, não vamos confundir os assuntos. Mas seguindo aqui, pessoal, então a Justiça Federal, ela julga quais crimes? Está lá. Isso, então, o crime aconteceu no Brasil e nós vamos... Se o crime aconteceu no navio, eu imaginei que você já soubesse isso, Morgan, como agora tu está confirmando. O crime aconteceu no navio brasileiro em alto mar. Aconteceu no Brasil, claro, é o que o Nidal ensina a vocês, um território brasileiro por extensão, um território ficto, um território que a lei diz que é brasileiro.
Tá, mas então se é brasileiro vai ser julgado onde? Aí entra a minha parte. Se o crime acontece em um navio, que pra mim você já era básico, você já dominava, né? Até porque a revisão do Nidal já acabou. Quando aconteceu então um crime num navio brasileiro em alto mar, é um crime do Brasil? É, mas vai ser julgado lá em alto mar? Não. Aí eu defino onde vai ser julgado. No local em que ele saiu, se ele foi pro exterior, ou no local em que ele vai atracar, se ele vai ficar no Brasil. Beleza? Regra, princípio, na verdade não é regra, tá, Cauane? Chama-se princípio do pavilhão, que cai muito em concurso, é princípio do pavilhão ou da bandeira. Mas vamos esquecer o que o Nidal falou, vamos focar aqui na aula, que eu acho que é melhor, porque é competência. O que o Nidal falou você já domina, por isso que eu nem entrei nessa parte. Dizer que o navio é brasileiro, pra mim, isso aí você já, nessa altura do campeonato, vocês já sabiam tudo isso, tá? Então vamos focar aqui. Agora vamos falar da Justiça Federal. Não, não existe. Atleta brasileiro representando o Brasil, não tem na lei isso. Eu vou falar daqui a pouquinho, Mateusão, segura um pouco aí. Vamos entrar então para a competência da Justiça Federal. Quais crimes julgam a Justiça Federal? Primeiro, a competência está no artigo 109 da Constituição Federal. E diz lá, compete à Justiça Federal, letra A para quem está anotando, julgar o crime político. E o crime político não se confunde com crime eleitoral. Crime eleitoral é compra de votos, é votar no lugar de... Não existe diferença nenhuma. A única diferença, Jennifer, é que o Tribunal do Júri Federal tem um juiz federal na presidência. E um Tribunal do Júri Estadual tem um juiz estadual na presidência. Só e somente esta diferença. E um acontece num prédio da federal, outro num prédio estadual, até mesmo num clube da cidade. Não existe nada disso, tá? É verdade, Direito e Rotina. Se nós focarmos no que eu estou falando aqui, vocês anotarem o que eu estou falando, se eu não falei é porque é tranquilo. É exato. Esse teu pensamento é um pensamento bastante produtivo. Tá? Boa, gostei. Olha só, vamos lá. O que é um crime político, Mauro? Pense no primeiro, no 8 de janeiro. Aqui não é crime político. Atentar contra a democracia, lá do artigo 359 e seguintes. Eram crimes que estavam na Lei de Segurança Nacional e competem à Justiça Federal. Mauro, por que está no STF? Nesse caso específico, que já havia o inquérito que tornou o STF prevento. Mas se não acontecesse, se eu aqui em Porto Alegre, aqui em Santa Maria, resolvesse com um monte de pessoas ir a Porto Alegre tomar o poder lá. Opa! Nesse caso é um crime político. Quem vai me julgar? A Justiça Federal. Artigo 109, inciso 4. Diz o artigo 109, compete ao juiz federal processar e julgar, inciso 4, os crimes políticos. Mauro, e do inciso 1º a 4 tu não vai falar? Não vou falar, porque ali são competências cíveis, que não me dizem respeito. Beleza? Então a primeira competência é o crime político. Crime político é diferente de crime eleitoral, logo, tá? É julgado pela federal, não pela eleitoral. O que é um crime eleitoral, Mauro? Compra de voto, transportar eleitores, votar no lugar de outra pessoa. O que é um crime político? É aquele crime que atenta contra a democracia. É aquele crime que atenta contra o Estado Democrático de Direito, que estava na Lei 7170, que era a Lei de Segurança Nacional, e hoje migrou para o Código Penal, lá no artigo 359, letra L e seguintes, beleza? Agora, olha um detalhe aqui que separa vocês dos outros. Galera da live aqui não pode errar, galera do CIS que não pode errar, olha pra mim. Me respondam aí, por favor. De uma sentença de um juiz federal, qual o recurso cabível? Quero umas 2 ou 3 respostas aí, eu até espero. De uma sentença de um juiz federal, qual o recurso cabível? De uma sentença de um juiz federal, qual o recurso cabível? De uma sentença de um juiz federal, qual é o recurso que cabe contra uma sentença de juiz? O recurso principal, vamos lá, galera. RO, não. Não, nesse não, eu tô falando, fala alemão. Qual o recurso cabível contra uma sentença? Galera, cabe a apelação. Isso, Adrien. Qual o recurso regra? Apelação, não é reze. Reze nem é de sentença. Cabe uma apelação. A regra é uma apelação. Beleza? Beleza. Agora, se for o crime político, aí sim, caberá o ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Então funciona assim, perfeito, só não é ROC assim, esse ROC é o meu pai.
É ROC, tá? Então presta atenção aqui comigo. Um juiz federal aqui da minha cidade prolatou uma sentença. Eu sou advogado, não sou advogado, mas já que eu fosse, eu sou advogado e o que eu vou utilizar para me insurgir contra essa sentença? Como regra geral, eu vou interpor uma apelação para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu vou interpor uma apelação para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Beleza? Beleza. Agora, se este juiz aqui tivesse julgado um crime político, a minha apelação estaria errada. Errada por quê? Porque o correto seria um ROC, um recurso ordinário constitucional, direto ao Supremo Tribunal Federal. Mauro, tu está dizendo que uma sentença de Santa Maria, de um juiz de piso de Santa Maria, um juiz federal de piso de Santa Maria, pode ser desafiado por um recurso que vai para a mais alta corte do Brasil direto, a jato? Exatamente. É um ROC para o STF. Onde é que eu encontro isso? A FGV não vai te perguntar, mas vai que tu esteja com dúvida, tá? Artigo 102, inciso 2, a linha B. 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Beleza? É importante esse ROC para o STF que o Edilson, meu amigo, colocou ali. Tranquilo? Beleza. Mauro, o que mais julga a Justiça Federal? Ela julga crimes. O que mais julga o juiz federal? Tô falando de juiz, tá? O que mais julga o juiz federal? Crimes contra bens, interesses ou serviço. É o famoso BIS. Bens, interesses ou serviços da União, de empresas públicas como a Caixa Econômica Federal, como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de autarquias como a Universidade Federal de Santa Maria, como o Instituto Nacional do Seguro Social e de fundações públicas. Então presta atenção, crimes contra bens, interesses ou serviços da União, empresa pública, autarquia e fundações. Mauro, por que tu frisou a palavra crime? Agora anota. Anota. Faltou empresa pública ali, Vani. Anota. Juiz federal nunca. Juiz federal jamais. Juiz federal em hipótese alguma julgará contravenção. Contravenção penal só é julgado por juiz estadual, mesmo que ela tenha sido praticada contra a autarquia, contra a União, contra a empresa pública, contra a fundação pública. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que ao juiz federal não é dado o direito de julgar contravenções, mesmo que estas contravenções sejam contra bens, interesses ou serviços da União, autarquia, empresa pública e fundações. Beleza? Isso é importante. Isso é muito, 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 muito importante. Então o juiz federal julga crime político cujo recurso é para o STF. Juiz federal julga bens, interesses ou serviços da União, crimes contra bens, interesses ou serviços da União, autarquia, empresa pública, fundação pública. Juiz federal nunca, jamais julga contravenção penal, mesmo que seja contra essas entidades, esses órgãos que eu acabei de falar aos senhores. Beleza? Beleza. Agora, seguindo, tá? O que nós temos que atentar também, pessoal, é que se o crime for contra um serviço federal e for motivado por dolo contra a vida, quem julga, presta atenção, o homicídio relacionado, um homicídio praticado, um homicídio doloso praticado contra um policial rodoviário federal no exercício das suas funções. Quem julga? Quem julga um homicídio doloso contra a vida de um policial rodoviário federal no exercício das suas funções. Vamos lá. Quem julga um crime doloso, de homicídio doloso contra a vida de um cidadão brasileiro, né, ou qualquer um que seja,
contra um policial rodoviário federal? Me ajudem, quem julga? Quem julga? Só um aí. Tribunal do Júri Federal, beleza, Evelyn? Olha, vamos, Mari, vamos ser técnico, não é juiz federal. Tribunal do Júri Federal. Tribunal do Júri Federal. Porque é um crime doloso contra a vida, não é Justiça Federal. Agora imagine o seguinte, que o crime seja assim, lesão corporal contra um policial rodoviário federal no exercício da função. Neste caso, sim, aí é o juiz solito, o juiz sozinho. Agora, se for um crime de homicídio doloso contra um agente público federal, contra um servidor público federal, vai para o Tribunal do Júri, que é igualzinho da Justiça Estadual. A única diferença é que nós teremos deixa eu colocar aqui, um juiz federal na presidência, só isso, beleza? Caiu na prova passada, Thiago, tu recorda que eu não me lembro disso aí, tá? Acho que, bom, sei lá, de repente tu não tá confundindo, eu acho que não caiu ainda, mas tudo bem. Seguimos aqui, o que mais julga juiz federal, pessoal? Crimes contra a organização do trabalho. Notadamente o crime do artigo 149, que é redução à condição análoga ao trabalho, tá? MPF também, não entendi, tá? Quem atua na Justiça Federal, Cordeiro, é o MPF, ele é o promotor natural lá da Justiça Federal. Então quem vai denunciar aquele crime é o Ministério Público Federal. Se ele não estiver na função, não, né, Luciana? Por isso que eu falo, presta atenção no que o colega falou lá. Se eu não falei, não é interessante você perguntar. Tá? E se não estiver no exercício da função, é um arigó qualquer que nem eu e vai ser julgado. Se eu matar um policial rodoviário federal, porque ele entra aqui em casa e diz assim, meu vizinho, mora aqui na Diagonal. Pá, Mauro, tu fica falando alto aí, pois meus filhos não estão dormindo. Diz que sai daqui, vagabundo, dá um tiro na cara dele. Tem a ver ser policial federal? Não, ele só entrou aqui, meu vizinho. Tá? Aí não é, tem que estar no exercício da função. E eu falei ainda, grifei. É aquilo que eu falo é o importante. Matar um policial rodoviário federal no exercício da função. É porque não é no exercício da função, não interessa, tá? Mas dei o exemplo aqui para tu nunca mais esquecer. É o Direito em Rotina que falou isso. Mas vamos lá, seguimos. Pessoal, crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal. Outro crime que é da Justiça Federal é o crime de moeda falsa. Cuidado com moeda falsa, cuidado. A moeda falsa é julgado pela Justiça... Fala, Dinho, de onde é que tu é, Ferraz? Na Justiça Federal é julgado o crime de moeda falsa, porque atenta contra o sistema financeiro, que é um serviço da União. Agora, cuidado, pessoal. Se o crime de moeda falsa for grosseiro... Julga aí, mas eu não tenho como explicar isso aqui, Dilson, é muito complicado, tá? Não pergunta isso aí, senão tu ferra os colegas, tá? Esse é muito difícil de descer, não vai cair pra vocês, eu fico aqui uma live de 2h30 explicando, tá? Então fica tranquilo, me manda no privado quando tiver dúvida mais forte assim, senão tu confunde toda a galera aqui, por favor. Olha só, até me perdi. Moeda falsa, quando o erro for grosseiro, por exemplo, se eu falsificar... beleza. Se eu falsificar uma cédula de 500 mil reais que não existe, é uma falsificação grosseira. E no caso, olha essa palavra, tem que estar essa palavra no comando da questão. No caso de falsificação grosseira, quem é que vai julgar? Justiça Estadual. Então funciona assim, tem que ter uma tabela, tá? Crime de falsificação de moeda, Justiça Federal. Crime grosseiro de falsificação de moeda, equivale-se a um estelionato do artigo 171 e a competência é da Justiça Estadual, beleza? Agora vamos seguir aqui. O que mais que julga a Justiça Federal? Crimes a bordo de navio e a bordo de aeronaves. Duas informações importantes aqui. A aeronave não precisa estar voando, a aeronave pode estar taxiando e o crime aconteceu ali dentro é da competência da Justiça Federal. É da competência da Justiça Federal. Crime a bordo de balão, que eu duvido que caia, mas alguém perguntou. Crime a bordo de balão, balão não é aeronave. Por quê, Mauro? O Código Brasileiro de Aeronáutica diz para nós que aeronave é todo equipamento manobrável em voo.
E o balão não é manobrável em voo, o balão vai ao sabor do vento, que o cara faz ali é subir e descer, beleza? Então, tráfico por meio de aeronave, Justiça Federal. Tráfico por meio de balões, Justiça Estadual. Embarcação privada ou pública, olha só, mas não é bem assim, tá? Porque eu vou falar agora isso. Se existe alguma exceção para aeronave e para o navio, existe. Se os navios forem da Marinha e aeronave da Força Aérea. Aí é nosso lá da Justiça Militar. Então, se ela é privada, é da Federal. Aí existe mais razão, tá? Agora, se ela é pública mercante, ela é de um estado que tem um navio aí público, Justiça Federal. Agora, se for um navio da Marinha do Brasil, um navio de guerra, e uma aeronave da Força Aérea Brasileira, aí os crimes são de competência da Justiça Militar, porque o próprio artigo 109, inciso 9, diz assim: compete julgar e processar os crimes que ocorrerem a bordo de navio ou aeronave, vírgula, salvo a competência da Justiça Militar. Beleza? Pai, Elizabeth, eu nem entendi essa tua pergunta, mas nós falamos ontem sobre isso, tá? Furto numa loja e logo após homicídio na Caixa Federal. Vamos responder, Elizabeth, pessoal? Me ajudem, porque ontem eu falei sobre isso. Imagina que eu tenha conexão entre um furto em uma loja qualquer aí, que é de competência da estadual, e um homicídio, que haja uma conexão, um homicídio na Caixa Econômica Federal. Quem é que julga? É federal, Luciana, é isso mesmo. Vai ser o Tribunal do Júri da Justiça Federal, que é igual da Justiça Comum, que vai trazer tudo para ele. Beleza? Que vai trazer tudo para ele. Tranquilo? Vai ser competência da federal. Isso, Josi. Federal puxa. Federal, valeu, Paulo. É isso mesmo. Daí, federal, show de bola. Agora, seguindo aqui, pessoal. O que mais que tem que saber sobre a competência da Justiça Federal? No caso de um prefeito praticar um crime federal, um prefeito pratica um crime federal. Um prefeito pratica um crime federal. Nós sabemos que o prefeito tem foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça do Estado. Então, se o meu amigo Jorge Pozumon aqui de Santa Maria, o prefeito, praticar um crime, o Jorge vai ser julgado onde? Lá no Tribunal de Justiça. Agora, se o Jorge praticar um crime federal, ele vai ser julgado no tribunal. Isso, mas qual? Tribunal Regional Federal. E vamos melhorar um pouquinho? E se o Jorge praticasse um crime? Olha aqui, olha aquilo que eu falei ontem, Delci, no exercício da função. Se eu não falei, não é importante. E no exercício da função é só para aqueles 3, não sei se tu assistiu a aula de ontem, Delci, mas ontem eu falei bem, só para 3 pessoas se fala em exercício da função. Deputado federal, senador da república e governador. Prefeito, esquece essa porra, tu vai rodar. Vai no foco, vai no básico que dá certo. Tá? Vai no básico que vai dar certo. Se eu falei prefeito é porque é tribunal. O STF, o STJ não decidiu ainda. Tá? Pode ser no exercício ou não no exercício do prefeito, eu não sei, ele vai para o tribunal. Para qual tribunal? Para qual tribunal? Tribunal de Justiça, se o crime for estadual, Tribunal Regional Federal, se o crime for federal, e Tribunal Regional Eleitoral, se o crime for eleitoral. E o Jorge pode ser julgado no Superior Tribunal Militar, se o crime for militar. Já tivemos um caso do prefeito de Curitiba, que foi julgado por um crime federal, por um crime militar, e aí o nosso órgão de segundo grau é lá em Brasília, o STM, e foi para lá que ele parou, beleza? Se for contravenção penal, Vânia, não complica a vida, Vânia. Eu falei contravenção penal, nunca. Contravenção penal jamais. Pode ter sido contra a União, contra a Caixa, contra qualquer coisa, beleza? Não coloca cuidado nas expressões que confunde mais o pessoal ainda. Pessoal, colegas, acho que era isso, tá? Sobre competência da Justiça Federal. Aquilo que era mais viável de cair numa prova da OAB, eu falei para vocês. O incidente de deslocamento de competência do artigo 109, parágrafo 5º, tá? É muito difícil de cair, mas funciona assim, rapidamente, tá? Só vou explicar rapidamente. O IDC é uma ação que pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça para tirar da competência da estadual para a federal no caso de a Justiça Estadual não estar julgando bem um crime que o Brasil manifestou para a comunidade internacional que repudia. Então o Brasil repudia o crime de tortura, exato.
Um crime de tortura aqui na minha cidade, ele não está sendo muito bem julgado pela Justiça Estadual. A fim de evitar uma indenização futura do Brasil na esfera internacional, o que o PGR faz? Ele vai suscitar, junto ao Superior Tribunal de Justiça, que esse crime saia da estadual e venha para a federal. Vindo para a federal, nós vamos julgar, beleza? Penal em movimento. Tem um canal lá, Cláudia. Tá? Coloca meu nome lá, Mauro Stirmer, que tu acha o canal, beleza? Prof, meio-dia vai estar no YouTube, exatamente. E também no podcast, aquele troço lá do Spotify, tá? Ele sobe pra lá. Beleza? Crime contra índio. Cuidado, bispo, não confunda, tá? Não confunda. Crime contra índio não é da Justiça Federal. Não é, tá errado. Edilson, para ser da Justiça Federal tem que ser crimes contra direitos indígenas. Se eu, Mauro, saio aqui da minha cidade, vou ali pra derrubada e mato um índio no meio da estrada, crime comum. Agora, se eu matar o cacique para tirar as terras do índio, aí é Justiça Federal. Então, crime contra índio não é da federal, tá errado. Para ser da Justiça Federal é crime contra direitos indígenas, tá? O simples fato de ter o índio como vítima não atrai a competência. Eu acho que tem até uma súmula sobre isso. Beleza? Show de bola. Obrigado por vocês estarem comigo até agora. É importante a companhia de vocês pro meu pedal aqui, tá? Se puderem printar e me marcar, eu ficaria muito feliz. Muito feliz mesmo. Se puderem fazer a gentileza de seguir aqui, ó, a mentoria, que eu ajudo o Pedro lá na Stirmer Mentoria, @Stirmer Mentoria, eu ficaria muito feliz, tá? Já pedalei alguns quilômetros, Elizabeth. Esses dias eu vim de Santiago, lá deu 160 numa aula rapidinho, numa pedaladinha ali. Tá? Beijo grande pra vocês, nos acompanha aqui no YouTube, nesse Instagram aqui, que sempre tem novidade. Daqui 15 minutos, olha aqui, ó, revisão turbo. Tá? Daqui 15 minutinhos, revisão turbo. Amanhã, pessoal, 8 horas a Leca, 8h30 a Leca, depois 9 horas eu resolvendo questões, e a noite toda, às 7 horas comigo, depois com a professora Letícia, beleza? Não é pra tanto, bispo, não é pra tanto. Vou correr meia maratona agora em Santa Maria, dia 24 de setembro. Mas eu passo pra vocês aqui no Instagram pra você me dar uma força. Beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau.